Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aí na nossa matéria, recapitulando o que já analisamos para vocês não perderem a sequência, tá? Dentro da execução penal, nós fizemos uma pausa aí e passamos a analisar a fixação ou a aplicação da pena, tá? E aí analisamos todas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes, as causas de aumento e as causas de diminuição, também conhecidas como majorantes ou minorantes. E por que fizemos isso? Porque estávamos dando a vocês lá a noção de que a sanção penal, tá, ela se dá de três formas ou de três espécies. Nós temos as penas, as medidas de segurança e as medidas socioeducativas, ok? E dentro da pena, que é o que nós estamos estudando, que é o que nos interessa aqui na execução penal, né? As penas e as medidas de segurança, mas principalmente as penas. Dentro das penas, nós verificamos que elas são subdivididas em pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. E aí lá atrás, na matéria, vocês voltem à matéria aí, que nós começamos a estudar pena privativa de liberdade. E aí eu disse para vocês que a pena privativa de liberdade, ou mais conhecida aí como PPL, tá, nada mais é do que a restrição o poder estatal de restringir o direito de ir e vir do condenado mediante a imposição de um determinado tipo de prisão, ok? Isso nós falamos lá atrás, e aí depois nós estávamos nessa sequência, nós paramos para fixar a pena. Agora nós estamos dando continuidade àquela matéria anterior à análise da fixação da pena. A pena privativa de liberdade, nós já comentamos isso, ela se dá por meio da reclusão, da detenção ou então da prisão simples. Tá? Lembram-se disso, só revisão. A reclusão e a detenção são espécies de penas privativas de liberdade impostas aos crimes, conforme determina lá o artigo 32 do Código Penal. Enquanto a prisão simples é uma espécie de pena privativa de liberdade imposta às contravenções penais, conforme dispõe o artigo 6º da LCP, Lei das Contravenções Penais, ou, para ficar fácil a localização aí no código de vocês, do Decreto-Lei 3.688/41, ok? Então veja, as penas privativas de liberdade são de reclusão, detenção e, na contravenção penal, de prisão simples. O que nos interessa aqui é a análise da reclusão e da detenção, tá bom? E aí, eu comecei lá atrás a falar para vocês que a reclusão admite três tipos de regime de execução da pena. A reclusão admite o regime fechado, admite o regime semiaberto e admite o regime aberto, tá? Enquanto a detenção admite somente o regime semiaberto e o aberto. E aí nós paramos e fomos analisar como se dá a fixação da pena, quais as fases que nós precisamos analisar e as circunstâncias dentro de cada fase, para que nós possamos encontrar a pena concreta e, uma vez tendo a pena concreta, nós podemos estabelecer qual é o regime inicial de execução de pena. Aí a gente avança na execução, tá? Então já paramos aí lá atrás, fizemos aquela pausa, analisamos a fixação de pena. Agora nós já sabemos como faz para encontrar a pena concreta. Encontrada a pena concreta agora, o juiz então vai impor o regime inicial de execução da pena. Como que ele vai fazer isso? Ele vai verificar se a pena é de reclusão ou se ela é de detenção, tá? Se ela for de reclusão, cabe o regime fechado, semiaberto ou aberto. Se ela for de detenção, só cabe o regime semiaberto ou aberto, tá? Tranquilo isso? Entendido? Isso aí nós já havíamos falado, tá? Então veja, aonde está estabelecido o regime fechado, tá, de execução da pena? Dá uma olhadinha no artigo 33, parágrafo 1º do Código Penal,
Ou, quando nós estamos falando de execução penal, verifiquem lá do artigo 87 ao artigo 90 da Lei de Execuções Penais. Ela trata do regime inicial da reclusão para o regime fechado, tá? Dos artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais, trata-se do regime inicial de execução da pena de reclusão no regime semiaberto, tá? E o artigo 93 ao 96 da Lei de Execuções Penais trata do regime aberto na reclusão, tá bom? Importante, que nós já havíamos falado lá atrás, onde se executa a pena no regime fechado, em penitenciárias de segurança máxima ou média, onde se executa a pena no regime semiaberto, em colônias agrícolas ou industriais, ou estabelecimentos similares, e onde se executa a pena no regime aberto, em casa de albergado, conforme impõe os artigos que eu aí mencionei para vocês, e na matéria aí que eu estou encaminhando, tem aí as anotações desses dispositivos para que vocês complementem dando uma verificada lá, ok? Então veja, o regime inicial da reclusão admite regime fechado, semiaberto e o aberto. O regime inicial da detenção admite o regime semiaberto e o regime aberto, tá? Cabendo ao juiz da execução impor regressão de regime. Então veja, isso é importante. Por determinação do artigo 118 da Lei de Execuções Penais, tá? Se o indivíduo estiver iniciado a pena no regime aberto ou na detenção, ele iniciou no semiaberto e progrediu para o regime aberto, nada impede de, dependendo das circunstâncias, ainda sendo ele condenado por uma detenção, ele regredir para o regime fechado. Então veja, o regime fechado na detenção só é cabível como forma de regressão e não de imposição da sentença. Na sentença ele só cabe o regime semiaberto e o regime aberto. Ah, professor, a pena de detenção pode impor o regime fechado na detenção? Pode, se for uma situação de regressão de regimes. Perfeito? Nós vamos detalhar mais isso adiante, tá bom? E o regime inicial da prisão simples, que é lá nas contravenções penais, conforme impõe o artigo 6º da LCP. A prisão simples, o regime inicial, é idêntico da detenção, com algumas ressalvas, ou seja, na prisão simples, na contravenção penal, cabe o regime semiaberto e o regime aberto. Só que na contravenção penal, pela prisão simples, é vedada a progressão de regimes, tá? Então veja, na detenção, cabe o regime semiaberto e o regime aberto. E na prisão simples, que é aplicada às contravenções penais, cabe o regime semiaberto e o aberto. Na detenção, é possível a regressão de regimes, inclusive para o fechado, enquanto na prisão simples é vedada a regressão de regimes, tá? Na verdade, pessoal, em relação à prisão simples, só para deixar registrado aqui, na prática, tá, só ocorre a condenação para um dos regimes, né, o regime semiaberto ou o aberto, na prisão simples, se o agente, se o condenado à contravenção penal por uma prisão simples for reincidente, tá? Caso contrário, ele não sendo reincidente, geralmente nas condenações a prisões simples, o juiz acaba aplicando medidas despenalizadoras, por exemplo, transação penal, suspensão condicional do processo ou penas alternativas, né? Multa, enfim, prestação de serviço à comunidade, enfim, qualquer outra pena aí considerada alternativa, tá? Mas para efeitos legais, a prisão simples admite o regime semiaberto e o regime aberto, vedada a progressão para qualquer dos regimes mais gravosos. Enquanto a detenção, o regime é o semiaberto e o aberto, mas admite a possibilidade de regressão de regime, tá bom? Vamos falar aí das regras. Então, beleza, já sei que a pena privativa de liberdade cabe
pode ser aplicada por meio de dois tipos de pena, a reclusão ou a detenção. Eu já sei que a reclusão admite 3 regimes iniciais de execução, fechado, semiaberto e aberto, enquanto a detenção admite, em regra, o semi-aberto e o aberto. Perfeito, é isso que nos interessa. Vamos analisar as regras agora, nós já fixamos a pena, então nós já sabemos agora como sair da pena abstrata e chegar na pena concreta. Eu preciso só da pena concreta para impor o regime inicial de execução da pena, por exemplo. Tá? A pessoa foi condenada a um furto, onde a pena é de reclusão. Tá? Você vai fixar a pena, você sai daí da pena abstrata, se o furto é simples ou se ele é qualificado, segue aquelas 3 fases e encontrou a pena concreta. Tenho a pena concreta. Só a pena concreta é suficiente para eu estabelecer qual o regime? Então veja, o indivíduo cometeu um crime, um furto qualificado, então furto mediante rompimento de obstáculo, por exemplo, tá? E ele foi condenado a 3 anos de reclusão. Tá? Mas e agora? A reclusão cabe regime fechado, semiaberto e aberto. Para onde ele vai ser encaminhado? Ele vai ser encaminhado para o regime fechado, ou seja, para uma penitenciária, com 3 anos de condenação, por um furto qualificado, ele vai ser encaminhado para uma colônia agrícola ou industrial, regime semiaberto, ou ele vai ser encaminhado para um regime aberto, casa de albergado. Nós vamos estudar daqui a pouquinho se há casas de albergado e como se executa essas penas. Tá? Então agora esse é o questionamento. Tá bom, eu sei que a reclusão admite 3 regimes, mas agora eu tenho a pena concreta, já sei fixar a pena concreta, já sei as 3 fases que eu tenho que seguir. Eu tenho a pena concreta. E qual regime eu vou determinar que esse indivíduo inicie a execução da pena? Vou encaminhar ele para a penitenciária, para a colônia industrial ou para a casa de albergado? Se cabe os 3, é isso que nós vamos analisar agora, para que vocês possam entender. Por isso nós tivemos que parar e aprender lá, analisar as fases de fixação da pena, porque eu vou precisar da pena concreta para impor o regime inicial de execução de pena. Se é o fechado, se é o semiaberto ou se é aberto. Não é porque é reclusão e cabe os 3 regimes que obrigatoriamente ele vai começar a executar a pena no regime fechado. Ele pode executar no fechado, nada impede ele começar direto no semiaberto ou direto no regime aberto. Cabe os 3 regimes na reclusão. E é a quantidade de pena concreta e mais alguns requisitos aí que são necessários para se estabelecer qual será dos 3 regimes cabíveis o que ele vai iniciar a execução da pena. Entenderam isso? Vamos lá. Onde que eu encontro essas regras, tá, para estabelecer o regime inicial de execução penal? Dá uma lidinha lá no artigo 33 do Código Penal. Você vai verificar lá no artigo 33 caput, que o legislador vai lá e coloca assim, ó, de uma forma aí resumida, né? A pena de reclusão, o legislador que menciona, então isso que eu estou dizendo aqui eu não estou criando, ele diz lá, a pena de reclusão, ela deve ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto, já falamos. E aí ele diz, já de detenção, ela vai ser executada no regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência para o regime fechado, que é a regressão que eu acabei de mencionar para vocês. Então o semiaberto admite a regressão de regimes, tá? Aí você continua dando uma lidinha lá no artigo 33 do Código Penal, dá uma verificadinha no parágrafo 2º. O legislador diz lá que as penas privativas de liberdade, que é a matéria que nós estamos analisando aqui, elas deverão ser executadas na forma progressiva. Significa, se ele começar no regime fechado, ele vai ter que progredir para o semiaberto e depois para o aberto. Se ele começar no regime semiaberto, ele vai progredir depois de um determinado período, preenchido algumas condições, alguns requisitos, para o regime aberto. E se ele começar direto no regime aberto? Se ele começar direto no regime aberto, não tem para onde progredir, porque ele já começou no regime mais benéfico. Cabe regressão, dependendo da hipótese. Assim como se ele começar no regime fechado, não cabe regressão mais, porque ele já está no regime mais gravoso, ok? Isso é imposto lá pelo Código Penal no parágrafo 2º. Então, a pena privativa, ela é executada na forma progressiva, tá? O nosso sistema de execução de pena é progressivo, tá? Tá imposto aí na lei, ok? Então, o legislador estabelece que o sistema de execução de pena é o progressivo, levando em consideração aí o mérito do condenado para a progressão, tá? E observado aí alguns critérios, tá?
nada impedindo a possibilidade de uma regressão. E aí, então, o legislador vem e estabelece o que nós vamos mencionar aqui de regras, mas vamos deixar também registrado algumas exceções. Então, se você observar lá no 33, parágrafo 2º do Código Penal, de lá você vai extrair as regras. Então, o legislador diz lá assim, ó, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a executar esta pena no regime inicial fechado. Tá? Então veja, daí você extrai a primeira regrinha para a execução da pena. Se a pena privativa de liberdade superar 8 anos, sendo ela de reclusão, o regime inicial para cumprir essa pena é o fechado. Então o juiz vai lá e fixa a pena concreta. Ele sai da pena abstrata, passa por aquelas 3 fases que nós analisamos, verifica inclusive aquela questão do concurso ou conflito de circunstâncias, sejam elas qualificadoras, circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes. Feito toda aquela análise extensa que nós fizemos aqui, o juiz encontra a pena concreta. E ele pôs lá a pena concreta, na terceira e última fase, ele diz, condena fulano de tal a 8 anos e 6 meses. Pô, qual é o regime inicial que ele vai encaminhar? Se é reclusão e a pena concreta foi de 8 anos e 6 meses, ela superou 8 anos, o regime inicial imposto pelo Código Penal é o regime fechado, ele vai para uma penitenciária. Professor, se foi 10 anos, superou 8, se foi 20, 30, 40, 50, superar 8 anos, cuidado com isso. Precisa ser de pelo menos 8 anos e 1 dia. Tá? Óbvio que dificilmente vocês vão ver uma pena de 8 anos e 1 dia, tá? Mas só para ficar registrado aqui, para vocês memorizarem. E se for 8 anos, cravadinho, aí o regime inicial não é o fechado, tá? O legislador deixa claro, tá? Se o condenado receber uma pena superior a 8 anos, portanto, de 8 anos e 1 dia para cima. Ok? Tranquilo? Essa é a primeira regrinha da reclusão. E a segunda, tá? E aí o legislador vem e você extrai a seguinte situação. Ó. O condenado não reincidente, está dizendo, portanto, se ele for primário, então veja, daqui a pouquinho vocês vão entender por que disso. Se ele for primário e a pena dele superar 4 anos, mas não exceder a 8, portanto, mais de 4, mas cravou 8 anos, portanto, igual ou inferior a 4 anos, a 8 anos. Então, 4 anos e 1 dia até 8 anos. E se for 8 anos e 1 dia, aí você cai na regra anterior. Aí o regime é fechado, porque aí superou 8 anos. Até 8, então pena igual ou inferior a 8 anos, tendo ela superado 4, então 4 anos e 1 dia até 8 anos, o regime inicial de execução da pena será o semi-aberto. Perfeito? Tranquilo? Vocês veem que não é tão complicado assim, é fácil. Tá? Segue as regrinhas aí impostas pelo Código Penal. Tá? O legislador vai lá e diz o seguinte, ó, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início iniciar a sua execução no regime aberto. Olha como é que ficou fácil agora, ficou tranquilo. Então eu já sei, em regra, tá? Se a pena privativa de liberdade for de reclusão e ela superar 8 anos, o regime inicial é o fechado. Se a pena for superior a 4 anos na reclusão, pena privativa de liberdade, se ela for superior a 4 anos e não exceder a 8, o regime inicial é o semi-aberto. Se a pena for igual ou inferior a 4 anos, o regime inicial é o aberto, desde que ele não seja reincidente, sendo ele primário. Então, o que você extrai da regrinha? Você extrai da regrinha o seguinte, ó, você precisa ter, primeiro, o montante da pena concreta, por isso nós tivemos que analisar a fixação da pena primeiro. Então,
Então, eu não tenho mais a referência da pena abstrata para fixar o regime inicial. Eu concluí aquela terceira fase. Então, eu já tenho lá, condeno fulano de tal a 6 anos, pena concreta. Agora eu tenho o montante da pena concreta mais a análise da primariedade. Porque o que diz o artigo 33, parágrafo 2º? Condenado não reincidente, condenado não reincidente. Tá? Se ele está dizendo não reincidente, primariedade. Eu extraio da regra que eu preciso do quê para estabelecer o regime inicial de execução da pena? Eu preciso primeiro saber se é reclusão ou se é detenção. Se for reclusão, regime fechado, semiaberto e aberto. Portanto, eu preciso primeiro verificar se é de reclusão e detenção, depois eu preciso ter a quantidade da pena concreta, o montante da pena, depois eu preciso verificar se aquele réu é primário. Tendo esses 3 elementos em mãos, eu consigo determinar qual é o regime inicial de execução da pena dele. E aí é fácil. Tá? Ele é primário e a pena concreta imposta lá na terceira e última fase de fixação é de 10 anos. Regime inicial fechado. Para onde que ele vai? Penitenciário. A pena dele excedeu 4 anos, mas não superou 8. Ficou dentro dessa faixa. Ele é primário. Qual é o regime inicial dele? A pena é de reclusão. Semiaberto. Ele vai para uma colônia agrícola ou industrial. A pena privativa dele de reclusão foi igual ou inferior a 4 anos. Ele é primário. Para onde que o juiz vai determinar que ele inicie a execução da pena? Regime aberto, casa de albergado. Isso é a regra, pessoal. Tá bom? Entenderam isso? Então, ó, memorize. Eu preciso, como regra, para estabelecer o regime inicial de execução da pena, ter em mãos o montante da pena concreta, por isso que nós analisamos aquelas 3 fases de fixação da pena, e eu preciso ainda verificar se esse indivíduo é primário. Presente essas 2 condições, eu estabeleço o regime inicial de execução de pena, como regra. Mas nós temos exceções. Tá? Vamos analisar as exceções. Primeira exceção, você extrai do parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal e por causa desse parágrafo 3º do 33 do Código Penal, que juízes não respeitavam, surgiu aí a súmula 269 do STJ. Então veja, o parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal originou a súmula 269 do STJ, que traz uma exceção, que na verdade, entre aspas, a essas regras que nós acabamos de mencionar para vocês. O que diz o parágrafo 3º? Ó, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, tá, será realizada levando em consideração ou levando em observância os critérios do artigo 59 do Código Penal. 59 é um artigo importantíssimo, tá? Nós já analisamos ele lá nas circunstâncias judiciais, primeira fase de fixação da pena. Tá? Então veja, pelo disposto no parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal, além do montante da pena e da primariedade, deve-se ainda levar em consideração as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Você precisa verificar se elas são ou não favoráveis ao agente. Portanto, nada vai impedir, tá, o juiz de, por exemplo, fixar regime mais grave, desde que ele apresente fundamentos de que, no caso concreto, essa gravidade do crime foi diferenciada. Daí a súmula 269 do STJ. Tá? Súmula 269 do STJ diz lá que o reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão poderá iniciar a execução da pena no regime semi-aberto, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Olha que interessante. Vamos analisar a regrinha, para vocês entenderem essa primeira exceção. O que diz a regra lá? Ó, se a pena superar 8 anos, não importa se ele é primário ou se ele é reincidente. Superou 8 anos, regime inicial mais gravoso. Qual é o mais gravoso? Fechado. Perfeito? Se a pena superar 4 anos, mas não exceder a 8, o legislador diz, o regime inicial é o semiaberto se ele for primário.
Significa que se ele for reincidente, o regime inicial será o fechado. Tá? Então veja, exceção à regra. Se ele for primário e se ele for reincidente, aí ele vai para o regime fechado. Tá? É isso que determina o parágrafo 3º do 33 e a súmula que nós estamos acabando de mencionar aí para vocês. Se a pena dele for igual ou inferior a 4 anos, o regime inicial é o aberto se ele for primário. Se ele for reincidente, o regime inicial dele seria o fechado. Aí vem a súmula e diz, opa, pera lá, se a pena dele for igual ou inferior a 4 anos e ficar demonstrado que as circunstâncias judiciais do artigo 59 lhe são favoráveis, o juiz pode impor a ele o regime intermediário, que é o semi-aberto. Tá? Ao invés dele ir para o fechado, ele vai para o semi-aberto. E daqui a pouquinho nós vamos passar como ficou isso numa regra agora, levando em consideração a regra e as exceções, para que vocês possam entender. E por que disso, pessoal? Por que é necessário esse regime intermediário? Porque seria prejudicial o regime fechado nessa situação. Imagina um exemplo, para vocês terem noção. Imagina que o indivíduo foi condenado aí a 2 anos por um crime de estelionato, a pena é de reclusão. Tá? E esse indivíduo que foi condenado pelo crime de estelionato a uma pena de 2 anos, ele ostenta uma condenação anterior por uma lesão corporal. Veja, imagina, o cara está lá num bar, entrou numa discussão, e na discussão ele acabou dando um soquinho lá em alguém e fez uma lesãozinha de nada no cara. Não socou a marca aqui, o cara foi lá, passou por médico legista, lesão corporal leve. É crime. Tá? Ele foi condenado por isso, sentença transitada em julgado, uma pena irrisória. Depois da sentença transitada em julgado, ele pratica um estelionato e é condenado a 2 anos pelo crime de estelionato. Na regra, qual seria o regime inicial dele? Se ele não fosse reincidente. O regime inicial dele seria o aberto. Agora, sendo ele reincidente e a reincidência se deu por uma lesão corporal leve, um crime banal praticamente, essa lesãozinha leve vai retirá-lo do regime aberto e iria jogá-lo no regime fechado. E enfiar o cara lá numa penitenciária. Daí a súmula. Tá? Então veja, agora nessa situação, o STJ veio e diz o seguinte, olha, sendo reincidente nessas circunstâncias, o regime inicial dele seria o regime semi-aberto. É óbvio que não pode levar em consideração a reincidência se o indivíduo é, por exemplo, multireincidência. O cara tem lá 10 crimes praticados, todos em reincidência. Aí, o regime inicial dele será o regime mais gravoso, tá bom? Então, essa é uma situação. Se as circunstâncias judiciais do artigo 59 lhe forem favoráveis, você gera uma exceçãozinha à regra. E a outra exceção? Ela está lá no artigo 111 da Lei de Execuções Penais. Tá? Então veja, o que diz o 111 da LEP? Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena será feita pela soma ou unificação das penas. Tá? Essa é a situação. E aí pode aplicar-se lá a detração ou a remissão, mas essa é a hipótese. Então, imagine que o indivíduo foi condenado num processo, tá, há 2 anos por um crime de reclusão. O regime inicial dele seria o aberto. Tá? Aí, num outro processo, ele é condenado a mais 2. O regime inicial nesse segundo processo seria o aberto. Num terceiro processo, ele é condenado a mais 2. O regime seria também o aberto. Num quarto processo, ele é condenado a 3. O regime inicial seria o aberto. Em todos os processos, em todas as condenações, porque ele não era reincidente, estaria presente na regra o regime inicial aberto. Somado ou unificado as penas de todos os processos, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 3, 9. Somado todos, o regime inicial dele é o fechado. Então veja, em cada processo individualmente, o regime seria o aberto. Somado todas as condenações, ele vai para o regime fechado, ou dependendo da situação, para o regime semi-aberto. Vai depender aí da soma ou da unificação dessas penas.
e isso é uma exceção à regra do que nós acabamos de verificar. Bom, feito a análise da regra e das exceções, a conclusão que você chega é que, para fixar o regime inicial de execução de pena, você precisa levar em consideração a quantidade da pena concreta encontrada lá na terceira fase de fixação da pena. Você precisa analisar, somada a essa quantidade da pena, se o agente é primário ou se ele é reincidente. Tá? É o segundo elemento necessário aí para se estabelecer o regime inicial da pena, levando em consideração o disposto na súmula do STJ e no parágrafo 3º do 33 do Código Penal. Você precisa somar a quantidade da pena concreta mais a primariedade, você precisa somar ainda as circunstâncias judiciais do artigo 59. Você precisa verificar se elas são favoráveis ou se elas são desfavoráveis. Basta isso? Não. Você precisa ainda ficar atento ao disposto no artigo 111 da Lei de Execuções Penais. A isso tudo você ainda soma a possibilidade de soma ou unificação das penas por vários crimes no mesmo processo ou por crimes distintos em processos distintos. Feita toda essa análise, você consegue estabelecer o regime inicial de execução de pena. E como fica isso então? Vamos lá, vamos fazer a análise agora, já que passamos todas essas informações. Na reclusão, você tem a seguinte condição agora. Se a pena fixada lá, a pena concreta, superar 8 anos, tranquilo. Não importa se ele é primário, se ele é reincidente, não importa se as circunstâncias judiciais são favoráveis, se são desfavoráveis, não importa se esses 8 anos se deu em um único processo ou se foi de soma de processos. Superou 8 anos, tudo aquilo que eu mencionei para vocês, ou seja, quantidade da pena concreta, primariedade, circunstâncias judiciais, unificação de pena, você ignora tudo isso, porque essa é a regrinha mais fácil. Superou 8 anos, não importa se ele é primário, se ele é reincidente, se a pena for de reclusão, o regime inicial dele será o fechado. Ele vai iniciar a execução da pena numa penitenciária. E como o Código Penal já mencionou, depois ele vai progredir de regime, nada impedindo que, uma vez progredindo, ele possa regredir. Vamos falar disso mais adiante, tá bom? Essa é mais fácil. Então agora eu já sei, professor, já sei como é que a gente fixa a pena, segue 3 fases, beleza, achei a pena concreta. Já entendi agora quais são as regras, quais são as exceções para se estabelecer o regime inicial de reclusão. Regime inicial de execução de pena. Eu já sei que a reclusão admite 3 regimes, a detenção admite 2. Perfeito, já está mais clara a situação agora. Já sei também que se a pena superou 8 anos, não importa se ele é primário, se ele é reincidente, se ele tem circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis, o regime inicial é o fechado. Jóia. Segunda situação, segunda hipótese, dentro da reclusão ainda, levando em consideração tudo isso que nós falamos, regras e exceções. Tá? Se a pena concreta, a pena fixada, superar 4 anos, tá? Portanto, se a pena for maior que 4 anos e 1 dia, e ela não exceder a 8, pena superior a 4, mas não excedeu 8 anos, o regime inicial em regra, olha agora a observaçãozinha, em regra é o semiaberto. Se o condenado for primário. E se o condenado for reincidente? Se ele for reincidente, eu extraio lá do artigo 33 que eu acabei de mencionar com vocês, da súmula do STJ, tá? Eu extraio que se ele for reincidente, ele vai iniciar a execução da pena no regime mais gravoso. Qual é o regime mais gravoso? O fechado. Tá bom? Tranquilo? Ah, professor, pera lá, o cara foi condenado a 6 anos. Em regra, o regime inicial é o fechado? Em regra, é o fechado. Quando que é o fechado? Se ele for primário. E se ele for reincidente e for condenado a 6 anos? Regime inicial, fechado. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Vamos para mais um itemzinho aí para a gente analisar. Tá? Se a pena privativa de liberdade da espécie reclusão for igual ou inferior a 4 anos. Tá? Qual é a regra? Regime inicial aberto. É reclusão. Não importa, se a pena for igual ou inferior a 4 anos, regra, regime inicial aberto. Quando a regra impõe um regime inicial aberto? Se ele for primário. E se ele for reincidente, professor?
se ele for reincidente, deveria ser o regime inicial fechado. Entretanto, pela súmula 269 do STJ e parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal, agora eu preciso analisar se as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ou desfavoráveis. Entenderam isso? Então veja, pena igual ou inferior a 4 anos. Se ele for primário, o regime inicial de execução da pena dele na reclusão é o aberto. Se ele for reincidente, mas tiver circunstâncias judiciais do artigo 59 favoráveis, por determinação da súmula do STJ, o regime inicial dele será o intermediário, semiaberto. Se a pena dele for igual ou inferior a 4 anos, ele for reincidente e ao mesmo tempo da reincidência as circunstâncias judiciais do artigo 59 lhes forem desfavoráveis, agora o regime inicial dele será o fechado, ainda que a pena seja igual ou inferior a 4 anos. Só para a gente finalizar isso, vocês precisam ficar atentos agora, estabelecendo essas regras com as exceções, a mais 2 súmulas e a gente finaliza aqui. A súmula 719 e 718 do STF. O que diz cada uma delas? A súmula 718 do STF diz que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais gravoso ao réu. Tá? O que significa isso? Só para a gente entender o que o STF, os ministros do STF decidiram em relação a esse assunto. O juiz não pode alegar que todo e qualquer crime é grave. Ele precisa dar uma motivação idônea para a gravidade do crime. Então, por exemplo, não adianta o juiz ir lá e dizer o seguinte, ele não pode, vamos imaginar uma hipótese, num crime de receptação, ele não pode condenar o receptador a uma pena de 10 anos e alegar na sentença dele que ele está condenando aquele receptador a uma pena de 10 anos porque o crime é grave e porque a gravidade desse crime de receptação é no sentido de que o receptador incentiva a criminalidade de furtos e roubos. Isso é motivação idônea. Tá? Portanto, a súmula 718 veda exatamente isso. Não basta o juiz dizer, estou condenando a 10 anos por receptação, porque a ação do receptador motiva, incentiva a prática de crimes de furto. Isso não é motivação idônea. Tá? Não cabe mais essa alegação. Mas, pessoal, o juiz pode sim condenar uma pessoa, um réu, a 10 anos, tá? Sendo ele primário, condenar ele a 10 anos, com fundamento de que aquele indivíduo, ao realizar o crime de furto, por exemplo, tá? Ele agrediu excessivamente a vítima de 80 anos de idade. Imagine vocês a cena, uma velhinha com 80, 90 anos de idade caminhando pela rua com a bolsa a tiracolo, aí o indivíduo vai lá, segura na bolsa dela, tá? E ao puxar a bolsa dela, ela tenta segurar, ele vai lá e dá 50 coronhadas na cabeça dela para poder subtrair. Ainda que dentro da bolsa dela haja um prejuízo a ela de R$50, de R$30, de R$10. Agora o juiz pode impor uma pena de 10 anos com a motivação de que para subtrair uma bolsa não precisa dar 50 coronhadas na cabeça de uma idosa. Tá? Agora sim a motivação é idônea para ele impor uma pena de 10 anos para um crime de furto e determinar o regime fechado. Ok? E a súmula 719? Ela diz lá que a imposição de regime de pena mais severa exige a motivação idônea, ou seja, para o juiz sair das regras e impor uma pena maior, ele precisa motivar. Não basta ele se referir, porque essa situação é de crime grave. Não, ele precisa indicar as circunstâncias do caso concreto que vincula a gravidade daquele crime. Tá bom? Paramos aqui e vamos falar da regrinha da detenção no próximo vídeo.